Fala galera, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Não sei que horário que você tá vendo esse vídeo. Muito obrigado por você estar aqui novamente. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Assiste o vídeo, deixa o seu like, ativa as notificações aí para você sempre receber a notificação quando a gente colocar um vídeo novo, um conteúdo novo aí, tá? Eu fiz um vídeo, né, essa semana, falando sobre o Geraldo Afonso, que era um cara que estava aqui nos Estados Unidos, e é um cara que voltou pro Brasil, né? Foi pro Brasil. Eu moro aqui nos Estados Unidos também, com a minha família, e hoje o tema, né, que me deu vontade de falar sobre um pouco, fazer um vídeo aqui para poder trocar uma ideia com vocês, escutar o que a galera tem para falar sobre aí, seria aí a questão da imigração, né? E por que me deu essa vontade de gravar esse vídeo? Foi porque viralizou, e eu vi hoje, não sei se já faz alguns dias, né? Um vídeo, eu vou colocar ele aqui pra gente ver, e é um vídeo muito bacana, muito legal, né? É o reencontro aí de um pai e um filho, né? E viralizou nas redes aí, que é esse vídeo aí. Não sei se você já viu, se você já viu, já deve estar sabendo como é que é, mas se você não viu ainda, vai ver aqui, vamos dar uma olhada aqui como é que é esse vídeo. O Manu tá chorando de rir ali. Estão debochando de mim. É a surpresa, né? E as Um filho crianças, que tá mora em tudo outro bem? país que reencontrou seu pai. Provavelmente depois de algum tempo aí, né? Tá falando. Eu não tô escutando o som aqui. Tá falando, meu filho? Tá mudo, meu filho. Aqui. Vê aí se não tá no. Vê aí, não Tá mudo. Tá mudo, Leonardo. Pede ajuda pro Eduardo aí atrás de você. Tá aqui. O que é isso aí? Vem cá, meu filho. Pô, eu não tô entendendo isso. Isso é coisa antiga já. É coisa antiga. Vô, olha pra trás. Olha pra trás, vô. Ah lá. Isso é coisa antiga, né? Coisa antiga. Velho, pô. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Viu como é que a tecnologia tá hoje? Tu consegue até me abraçar pelo telefone. Meu Deus. Então tá. Benção, pai. O Manu tá chorando de rir ali. Esse vídeo aí, né? Que mostra esse reencontro. Provavelmente é um pai e um filho aí, né? Não sei em que circunstâncias que se deu esse reencontro. Provavelmente depois de alguns anos, né? Que esse filho estava longe do pai. Ou o pai longe do filho. E eu vi esse vídeo e me deu vontade de falar sobre algumas coisas que muita gente não fala, né? Principalmente quem imigra aqui para os Estados Unidos, às vezes acaba não falando. Que é essa questão da distância de casa, né? Muita gente fala do poder que o dinheiro tem aqui, do seu poder de compra, do que você pode ter, do que você pode comprar. Inclusive, principalmente, o Geraldo Afonso é um youtuber, não tô falando sobre a pessoa, mas o que ele deixa transparecer nos vídeos é essa questão materialista, né? De poder ter o carro, de poder ter uma casa boa, de poder comprar um iPhone, poder comprar um MacBook, poder comprar um PlayStation, poder comprar um tênis, poder comprar, né? É o poder de compra, né? Mas não fala do outro lado, né? De todo o quanto isso custa, porque isso tem um preço, né? Como já dizia aquele ditado antigo, né? Não existe almoço grátis. Tudo tem um preço. Mas ninguém fala, né? Sobre o preço que é, né? O porquê disso. E é óbvio que quando a gente decide imigrar, né? Para migrar para outro país, os desafios são
enormes, né? Enormes. Mas tudo por um propósito, né? Existem vários motivos e obviamente que eu acho que o primeiro, sem dúvida, é a questão financeira, né? Eu acho que todo mundo que imigra busca um novo horizonte, um novo futuro, né? E isso tem um preço, né? E seguido disso vem outras questões como segurança, como, né, às vezes uma qualidade de vida e os sonhos que se tem ali, né? Mas tudo você tem um preço a pagar, né? Nada é de graça. E aí você tem a questão de clima, né? Dependendo para onde você vai, que o clima do nosso país é maravilhoso, né? Em Brasil, clima tropical fantástico, né? Aqui, falando da minha realidade, né? Onde a gente está aqui na região nordeste dos Estados Unidos, você tem as estações bem definidas. É uma experiência sensacional também poder viver isso, né? Mas o frio judia demais, né? O frio judia muito aqui, judia mesmo, né? De você pegar dias aí de temperatura menos 20, menos 25 e você ter que levantar cedo, você ter que levar seus filhos para a escola, você ter que sair para trabalhar debaixo de neve. Então o frio judia muito, né? A gente costuma dizer que aqui 1 ano você envelhece 5, né? Se tivesse no Brasil. A questão da cultura aqui, que é totalmente diferente, né? Do nosso país, né? A forma como as coisas funcionam aqui, né? O comércio, né? No Brasil a gente está acostumado a ter o comércio meio que misturado ali, né? Na cidade. Aqui não, aqui você tem os lugares de comércio só para comércio. E aonde é cidade, é só cidade. Então as coisas não se misturam, né? É uma organização diferente da cidade. É uma organização diferente no que diz respeito à escola, né? É uma organização diferente relacionada à economia, né? A gente está acostumado no Brasil, você recebe seu salário uma vez por mês. Aqui, 90% das pessoas recebem semanal ou por quinzena, mas a grande maioria recebe por semana. Então, na sexta-feira, você recebe o seu cheque, né, de pagamento. Então, a grande maioria, sim. E isso faz com que toda a organização econômica funcione de uma forma diferente, né? Tem a questão do idioma, que é uma barreira muito grande, né? E existem pessoas que vivem aqui, porque às vezes a pessoa tem aquela ideia de que, não, quando eu chegar lá eu aprendo, Só que você não aprende por osmose, não é porque você vai para um país onde as pessoas falam a língua que você vai aprender. E segundo, que quando você chega sem falar o inglês, você automaticamente e necessariamente você precisa se conectar com brasileiros aqui, com pessoas que falam a sua língua, né? Ou que seja o espanhol, que é um pouco mais fácil dependendo da região também, né? Porque eu conheço pessoas que falam espanhol da América Central, que é um espanhol, assim, muito difícil de primeira vez, você conseguir entender o que a pessoa tá falando, né? Inclusive tem um amigo meu que até hoje eu tenho que me concentrar bem, assim, pra entender o que ele tá falando, pra eu poder conseguir conversar com ele. Então, essa questão do idioma é uma barreira muito grande, né? E você tem que se adaptar, você precisa se adaptar, né? Porque existem pessoas que ficam aqui por 5, 10, 15, 20, 25 anos e não conseguem dominar o idioma. Mas porque sempre estão interagindo e envolvidos com as comunidades, né? Que tanto a comunidade que fala português, né, os brasileiros, ou como a comunidade hispana, onde se fala o espanhol. E aí você engloba todos esses países da América Central e até, né, do México, que falam espanhol. E aqui o espanhol é muito forte, né? É a segunda língua aqui. Todo lugar que você vai, eles falam espanhol. Só que o primordial é o inglês, né? É você aprender o inglês. Até porque a partir do momento que os seus filhos vão para a escola, tudo que você precisa resolver relacionado para você colocar uma internet na sua casa, para você abrir uma conta de luz, para você ir no banco, para você... tudo que você vai fazer, né? Muitas vezes tem alguém que fala espanhol, ou então eles arrumam um tradutor para poder
falar com você, inclusive, né, uma coisa muito interessante aqui, essa questão da aceitação, né, do imigrante, do aceitar a pessoa que é de um outro país e a adaptação do país para isso, né? A cultura que vem de fora aqui é muito interessante porque você tem pessoas do mundo inteiro que vêm para cá, né? Então, você tem uma comunidade indiana aqui que é muito forte na nossa região aqui onde a gente mora, no estado de Connecticut, né? Os indianos, tem os chineses, tem o pessoal da região ali da Ucrânia, né? Para aqueles lados onde, inclusive, está tendo guerra. Tem uma comunidade muito forte aqui. Então, o mundo inteiro, né, vem para os Estados Unidos e tem gente do mundo inteiro aqui. Mas a língua principal, o idioma principal é o inglês. E é uma barreira muito grande a partir do momento que você não sabe, né? Outra questão muito complicada é a questão do trabalho, né? Da adaptação de trabalho. As coisas aqui, os trabalhos aqui são diferentes do Brasil, né? Apesar de ter algumas coisas que são parecidas, mas a estruturação, vamos dizer assim, né? Da organização de trabalho aqui é totalmente diferente, né? A valorização dos trabalhos aqui também é diferente, porque quando a gente sai, né, do nosso país, e isso faz parte da cultura também, quando a gente sai do nosso país, tem aquela impressão que quem trabalha, né, como pedreiro, ou como faxineira, ou como cozinheiro, ou, né, esses trabalhos mais manuais, vamos dizer assim, são trabalhos que não são bem remunerados no nosso país, né? Não são trabalhos valorizados, vamos dizer assim. E aqui não, aqui eles têm um valor, e eu costumo dizer que aqui, independente do que você tenha de formação acadêmica, o que mais eles valorizam é a sua experiência e a qualidade do serviço que você presta, né? Então, a valorização desses trabalhos de prestação de serviço é muito grande. E isso é uma diferença muito grande, porém, é necessário toda uma adaptação, né? Eu, por exemplo, trabalhava no Brasil eu era funcionário público, né? Trabalhava na escola, sou formado em pedagogia, trabalhava na escola, e vim para cá e comecei a trabalhar na construção. Então tem todo um período de adaptação para você entender como que aquilo funciona e tudo mais, apesar de sempre ser muito manual, de gostar muito de trabalhar com as coisas manuais, né? Isso acho que foi um ponto positivo para poder me adaptar melhor aqui, mas tem toda uma adaptação, né? De como que funciona, como que é, como que não é. Então, são muitas barreiras, né, que a pessoa que decide migrar para um outro país precisa enfrentar, né? E entre essas barreiras também tem a questão da saudade, né? Que como eu estava dizendo, é uma coisa que são muito poucos que eu vejo falar na internet, talvez porque não traz visualização ou porque não é uma coisa que vai chamar a atenção de muita gente, né? Que é essa questão da saudade, de como essa questão, né, da distância, de você estar longe, né, das pessoas que são mais próximas a você. Eu, graças a Deus, estou aqui com a minha esposa e com as minhas 2 filhas, mas conheço inúmeras pessoas que estão aqui sozinhas, né, que saíram aí, deixaram o seu lar e vieram para cá sozinhas e estão aqui sozinhas há muito tempo. E isso vai modificando, né, você por dentro, queira ou não queira, né? As pessoas aqui vão se tornando mais frias, no sentido, assim, de você estar sozinho, você precisa resolver tudo sozinho. Você não vai ter uma mãe aqui próxima para te ajudar, ou um pai que vai estar aqui para poder te dar um dinheiro para pagar uma conta quando você precisa, ou cuidar do seu filho para você poder fazer alguma coisa, ou poder... sabe, as coisas simples do dia a dia, que quando você tá próximo da sua família, você tem aquela rede de apoio, né, em volta de você, que você tem pessoas para contar, que você pode pedir para buscar seu filho na escola, que você pode estar presente e ter essas pessoas presentes na sua vida. Isso aqui você não tem, né? E como eu disse, eu, graças a Deus, ainda tô com a minha família aqui, mas conheço muitas pessoas que estão sozinhas e a pessoa vai se moldando a isso, né? Eu acho que deve ser muito difícil, né? Mas a pessoa vai se moldando a isso, e isso é um sentimento também que acaba trazendo um pouco de incerteza, né? Daquilo que você tá fazendo. Será que o que você tá fazendo
Tá certo? Será que depois você não vai se arrepender, às vezes, de ter passado tanto tempo longe, né, da sua família por conta de bens materiais? Porque diretamente ou indiretamente, as pessoas vêm pra cá por conta do poder do dinheiro, né? Pra você poder conquistar bens materiais, vamos dizer assim. E até onde que isso vale a pena, né? Isso cria uma certa incerteza e acredito que todo mundo que vive aqui passa por isso, né? De um dia você acordar falando assim, meu Deus, será mesmo que o que eu tô fazendo tá certo? Será que eu tenho que ficar aqui longe, né, da minha mãe, longe dos meus irmãos, né, perdendo essa conexão tão próxima que a gente tem? Porque quando a gente chega aqui, você sempre tá se falando, né? Ainda mais agora que tem essas tecnologias de WhatsApp, de FaceTime e tudo mais. Então você sempre tá se falando, mas ao longo do tempo isso vai se perdendo um pouco, né? Você cria uma rotina aqui e isso vai se perdendo, devagarzinho isso vai se perdendo, né? Então essa conexão vai ficando cada vez assim mais frágil, né? Vai ficando mais assim, não sei qual seria o adjetivo, mas vai ficando uma coisa mais não superficial, né? Porque são ligações extremamente enraizadas, vamos dizer assim. Mas vai ficando um pouco mais difícil de você estar se falando todo dia. Obviamente que eu falo com os meus familiares, né? Principalmente minha mãe, meus irmãos, sempre, mas não é todos os dias, né? Até tem um grupo da família no WhatsApp que às vezes nem o grupo da família não consigo acompanhar, justamente porque aqui a gente precisa estar sempre, né? Falando sobre essa questão de incerteza, a gente sempre tá correndo atrás, porque também você estando aqui, junto com tudo isso, né? Com todos esses sentimentos, você ainda tem um sentimento meio que de insegurança, de você tá na sua casa, mas parece que você não tá na sua casa, né? Eu não sei se todo mundo sente isso, mas isso é uma coisa que eu sinto, de você tá aqui, mas não tá, e parece que você sempre tem que ter um plano B, porque aqui as coisas acontecem muito rápido, né? Então você sempre tá trabalhando e buscando trabalho para você poder dar conta daquilo que você tem para pagar e dos projetos que você tem a médio e longo prazo, né? E às vezes, né, por conta do clima, por conta de vários outros fatores, você fica naquela insegurança, porque aqui não é como no Brasil, né? Independente de ser imigrante ou não, no Brasil você tem a carteira de trabalho assinada e você sabe que você vai ter trabalho e você vai, de certa forma, ter uma segurança financeira, vamos dizer assim, né? Aqui não existe isso, né? Aqui você trabalha por dia ou por semana e na mesma hora que você tem trabalho, você pode não ter. E eu trabalho por conta, né? Eu trabalho pra mim aqui. Então, é um pouco mais difícil essa questão de você ter uma certa segurança, porque pode ser que você tenha trabalho ou pode ser que você não tenha. Mas as contas, com certeza, você vai ter. Então, você sempre tem um sentimento de insegurança que causa uma pressão, assim, em você, né? E isso faz com que o imigrante que tá aqui trabalhe muito, né? Rale muito. E quando eu falo trabalhar muito, é realmente trabalhar muito, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Às vezes a gente vem para casa, mas o trabalho tá ali consumindo a gente ainda mentalmente, né? E então a questão da imigração, né? Além de trazer uma visão de possibilidades, vamos dizer assim, ela traz também junto toda uma bagagem que não tem como você desassociar uma coisa da outra, né? E como eu estava falando, são muito poucos que falam sobre isso na internet, né? São muito poucos. Com isso, né? Com essa mudança, com esses aprendizados, vamos dizer assim, que a imigração traz, né, para você, você acaba mudando também os seus valores, né? Os conceitos que você tinha antes de chegar e os conceitos que você tem depois que você tá aqui, né? Depois que você tá longe da sua família, depois que você não tem mais os almoços, né, de domingo, junto com, às vezes, seus avós ou com seus tios, né?
as comemorações de aniversário, quantas vezes, né? Quantas que a gente aqui já não perdeu, né? E as festas e churrascos e, né, a distância dos amigos também, né? Não só família, mas os amigos que às vezes são muito importantes que a gente tem, né? E você vai mudando os seus valores sobre isso, né? Aquilo que você pensava quando você ainda estava no Brasil, né? E a importância que às vezes aquilo tinha e hoje a importância que tem, né? A relevância que tem, a falta que faz, né? Uma socialização, uma conversa com um amigo, de você estar ali presente, de um abraço, né? Esse abraço que a gente viu no vídeo, né? De você receber um abraço, de você sentir o cheiro, né? Nossa Senhora. É muito difícil isso, né? É muito difícil, é um preço que só quem passa, só quem paga sabe o quanto dói, né? Fora a questão de graças a Deus a gente ainda não perdeu ninguém, mas já tenho pessoas novas na minha família que eu não conheço, né? Tem a minha sobrinha que nasceu e eu não conheço, tem a filha de uma prima da minha esposa que nasceu e a gente não conhece. A gente conhece por vídeo, mas não conhece pessoalmente, né? Tem essa questão também da gente estar com as nossas filhas aqui e as nossas filhas perdendo essa conexão também, né? Com os primos, com toda a família e tal. Tem um lado bom de estar em um outro país, de estar aprendendo um novo idioma, de estar vivendo uma outra cultura. Minha filha hoje, minha filha mais velha, ela frequenta o high school aqui, né? E é uma baita de uma experiência, ela é fluente em inglês. A minha filha menor também vai para uma escola aqui do kindergarten, tem uma experiência muito interessante, né? Mas tudo tem um preço, né? Não existe almoço grátis, né? Para isso. Então, os seus valores aqui, você vai mudando, né? Todos esses sentimentos de incerteza, de insegurança, a própria solidão, né? De você, às vezes, se sentir sozinho porque você não tem ninguém aqui, né? Como eu disse, eu tenho a minha família aqui, mas às vezes a gente se sente, poxa, só a gente, né? Você... Existem casos, mas é muito difícil de você construir uma amizade verdadeira aqui, sincera, porque a gente conhece outras pessoas, mas a gente não tem uma ligação com essas outras pessoas. Você foi conhecer aqui, então são colegas, não são amigos de verdade, né? De você conhecer desde pequeno, de ter uma história, né? Junto. Então, é um sentimento, às vezes, meio de solidão também que a gente sente, né? E tudo isso faz com que você mude os seus valores, com que você pense de uma forma diferente, né? O preço que você está pagando, né? Como eu disse, às vezes, de você pensar se realmente, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Né? Mas, no fundo, eu acredito assim que todo imigrante que está aqui sonha, né? E espera passar por esse momento do vídeo que a gente viu, né? Até tem um outro vídeo que eu achei muito legal também e que eu consegui resgatar ele, que não é de uma ligação assim de pai e filho, né? Como esse primeiro vídeo que a gente viu, mas é um outro vídeo de duas irmãs e é um vídeo que eu achei muito legal também, que é esse vídeo aqui. Reação da minha irmã depois ao me ver depois de 2 anos morando longe, né? Aqui, na verdade, eu não sei se essa pessoa mora fora ou não, né? Mas o vídeo é muito legal e eu acredito que sim, mas não sei. E isso me fez pensar, né? Sobre a questão, me faz pensar muito sobre a questão do reencontro, né? Que deve ser uma sensação
extraordinária você poder voltar para casa, né? E por mais que tenha alguns poréns, né, de você voltar, mas você tá ali de novo, né? De você poder dar um abraço, de você poder tá presencialmente falando com a pessoa, de você poder dar um aperto de mão, de você... sabe, coisas simples assim que enquanto a gente tá aí, a gente não valoriza, mas depois que a gente sai, aí você começa a ver o quanto é importante você tá perto, você tá presente, você tá ali, né, de verdade, né? Porque você vê pela tela do telefone, obviamente que é muito bom, diferente, né, de alguns anos atrás, quando as pessoas não podiam, né, ver assim, ou se ligar com tanta frequência, porque hoje, a qualquer momento você pega o telefone, liga, você vê o que a pessoa tá fazendo, você mostra o que você tá fazendo, né, e isso, obviamente que é muito bom, mas ainda não é tão bom quanto você tá ali presencialmente, né, para poder dar um abraço ou receber um abraço, como esses dos vídeos que a gente viu. E às vezes o próprio reencontro nos traz algumas incertezas também, né? Porque a gente começa a pensar, quem a gente era quando a gente saiu, né? E quem que é que tá voltando? Quem foi que saiu do país há algum tempo, há alguns anos? E quem que é que tá voltando? Né? O que toda essa experiência fora vai modificando a gente, né? Vai trazendo, vai moldando a gente de outra forma, né? E aí a gente pensa também quem que a gente deixou e quem que a gente vai encontrar, né? Porque a sensação, a impressão, né, que a gente tem é da última vez que se viu, né? Mais o tempo passou, nós envelhecemos, as pessoas que ficaram envelheceram. O mundo não parou, né? Naquele dia que a gente saiu do Brasil. A história continuou, tanto a nossa quanto de quem tá lá, e isso fez com que as coisas mudassem, né? Quantas pessoas, né? Como a nossa família era composta, quantos estão, né? Quando a gente volta, quantos vão estar lá quando a gente voltar, né? São incertezas que a gente não consegue responder, que a gente não sabe. Pode ser que cheguem mais pessoas, assim como aconteceu com nós. Pode ser que a gente perda um ou outro, assim como aconteceu com muitos, inclusive com o próprio Geraldo, né, que foi do vídeo que eu fiz, acredito que perdeu o pai enquanto estava aqui, né? E então, assim, são muitas incertezas, né? Como que a gente deixou tudo quando saímos e como que a gente vai encontrar isso quando a gente voltar, né? Porque a gente não sabe, e tudo isso é muito... um lado, vamos dizer assim, muito frágil, eu acho, de todo mundo que tá aqui, né? E talvez seja até por isso que as pessoas não falam sobre isso na internet, mas é uma coisa que, sem dúvida, todo mundo aqui passa, todos que saem. E quando eu digo aqui, assim, que saem fora, né, do Brasil, né, que saem pra atrás de um futuro, atrás de alguma coisa, né? A questão de imigrar é uma realidade hoje. Inclusive, eu vi alguns vídeos, algumas reportagens falando sobre o número de pessoas que estão deixando o nosso país, né, nos últimos anos, que tem aumentado muito, estrondosamente, né? E eu acredito que é justamente por conta disso, por conta de buscar um futuro melhor, de buscar novas possibilidades, de você ter uma vida melhor, de você ter uma vida mais digna, de você poder, sabe, ir no mercado e você realmente comprar aquilo que você quer comprar, não aquilo que você pode, mas o que você tem vontade, né? Não tô falando de você ser uma pessoa rica ou esbanjar dinheiro, não. Eu falo de simplesmente você, tenho vontade de comprar isso daqui e eu poder comprar. Não de eu ter que ver qual que é o mais barato, ou então falar, olha, não posso comprar hoje, vamos esperar pro mês que vem, espero eu receber para comprar, né? Então é muito complicado isso, né? Lógico que são valores e cada um pensa do seu jeito, cada um tem os seus valores e os seus porquês da vida, né? Mas eu queria muito saber se você ficou aqui até agora, né? A gente já fez aí mais de 30 minutos desse bate-papo.
Se você ficou aqui até agora, eu queria saber qual que é a sua opinião, né? Me deixa a sua sincera opinião aí nos comentários aí abaixo, né? O que você acha? Você tem coragem? Você já imigrou? Né? Você já saiu do país ou mesmo de estado? Você saiu do seu estado para ir morar num outro estado, para ficar longe da sua família, longe das pessoas que você ama, né? O que você achou dessa experiência? Como é que foi isso? Comenta aí embaixo, coloca aí. Eu faço questão de ler e de responder as pessoas que comentam aí o vídeo. Tá? Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá pensando em sair do país, que tá se organizando para ir para fora, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, né, do nosso planeta Terra. E não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Beleza? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado. Tenha uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Um ótimo início de final de semana. Amanhã é sexta-feira. Final de semana. A gente se vê de novo. Muito obrigado. A gente se vê por aí.